Olá pessoas, espero que estejam todos bem. Seguimos aqui com as nossas aulas de Sociologia sobre o tema Gênero e Sexualidade. No vídeo anterior eu terminei falando sobre o feminismo, introduzindo o que era o feminismo, disse para vocês que é um termo que engloba, na verdade, vários grupos, Nem todas as feministas e nem todos os movimentos feministas pensam exatamente da mesma forma. Tem vários tipos de feminismo, mas o que todos eles têm em comum é a ideia de que as mulheres têm que ter os direitos equiparados aos direitos dos homens, de que as mulheres não podem sofrer violência, de que as mulheres não podem ser discriminadas, de que as mulheres não podem ser subordinadas, não podem ganhar menos do que o homem se exerce a mesma função, que a mulher não tem que ter menos direitos, que a mulher tem que ter as mesmas liberdades que o homem, Então tem que ter direitos equiparados aos direitos do homem. Nesse vídeo, eu vou traçar com vocês um histórico do movimento feminista, bem por cima, fazer um geralzão do que seria o movimento feminista, e falar de algumas contribuições e algumas reflexões que pesquisadoras de estudos feministas têm trazido para a história e para a sociologia. Não dá para dizer exatamente que o movimento feminista começou com essa moça francesa do século XVIII, mas dá para dizer que ela talvez tenha sido a primeira mulher que se manifestou no mundo contemporâneo criticando a prevalência masculina na sociedade. Claro, vai ter pesquisadores, se vocês derem uma olhada na internet, vai ter pesquisadores que vão voltar lá para as poetisas da Grécia Antiga, para a participação das mulheres na sociedade do Império Romano. Vai ter mulheres de destaque ou ainda mais remotas na Antiguidade, Vai ter gente falando das faraós do Egito, da importância dessas mulheres. Claro, mulheres importantes, mulheres com destaque na sociedade sempre existiram. Mas quando a gente está falando de feminismo, a gente está falando de um questionamento à prevalência masculina na sociedade. E como a gente está falando da sociedade contemporânea, da sociedade que se construiu ali da Revolução Francesa em diante, digamos, do mundo contemporâneo, da história contemporânea, e a gente vai estudar a Revolução Francesa no final do segundo ano, o pessoal da administração, quando a gente fala de questionar a preponderância masculina na nossa sociedade, a gente vai enxergar já desde a origem dos valores da nossa sociedade, que muitos pesquisadores consideram a Revolução Francesa ali como um marco inicial do pensamento político da sociedade contemporânea. Então, já na época da Revolução Francesa, a gente tinha questionamentos. E quem fez esses questionamentos durante a Revolução Francesa foi a Olympe de Gouges, essa moça que na verdade se chamava Marie Gouzet, usava o nome de Olympe como um pseudônimo. Isso já revela algumas coisas sobre a sociedade, porque ela era uma escritora e dramaturga, ela escrevia peças de teatro. Então uma mulher que precisa usar um pseudônimo para se destacar, já mostra que as mulheres não tinham a mesma visibilidade que os homens. Século XVIII, século XIX, era muito comum que mulheres usassem pseudônimos para não se expor, porque mulheres artistas eram mal vistas, eram comparadas a prostitutas, e a Olympe de Gouges era uma mulher de uma família até de certo destaque na sociedade, então para não se expor como uma mulher, uma dessas prostitutas que trabalha com arte, ela usava um pseudônimo. Outras mulheres, inclusive, usavam nomes masculinos. Tem uma escritora muito importante do século XIX na França, que é a George Sand. Sim, ela usava o nome de Jorge. E usava calças, usava roupas masculinas, mas era, enfim, uma mulher, e ela usava nome masculino, usava roupas masculinas para conseguir ser escritora, para conseguir se impor, porque se os leitores viam no livro, na capa do livro, o nome de uma mulher, falavam assim, esse livro aqui deve ser ruim, não lia. Então ela usava o nome masculino para, Jorge deve ser bom, e aí compravam o livro. Enfim, a Marie Gouzet, ou Olympe de Gouges, que é o nome pelo qual ela era famosa, ela escreveu a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã em 1793. Porque em 1789, na Revolução Francesa, com o início da Revolução Francesa, e a gente vai estudar a Revolução Francesa, vocês vão ver, a Revolução Francesa ela dura 10 anos, vai de 1789 a 1799. E ela tem 3 fases diferentes. Na primeira fase da Revolução Francesa, é escrita a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela vai inspirar o que no futuro a ONU vai publicar, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão estabelece que todo homem tem direito à liberdade, todo homem é igual perante a lei,
que nenhum direito, que os homens são todos iguais a partir do nascimento, que não existem privilégios de classe, tudo isso está colocado. Só que na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão está colocado como direitos do homem e do cidadão. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão não tem nada, não tem nenhuma linha, nada que fale sobre os direitos da mulher. Então já está subentendido que a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão não reconhece as mulheres como cidadãs. E na primeira fase da Revolução Francesa isso estava dado, estava colocado. As mulheres não tinham direito ao voto, as mulheres não tinham direito à participação política. E aí, em 1793, ela vai escrever a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, que é uma crítica e uma denúncia ao movimento político que estava sendo colocado na França. De que era um movimento político que estava revolucionando, que estava trazendo democracia, que estava acabando com a opressão da monarquia sobre o povo, mas mantinha a opressão do homem sobre a mulher. Então ela vai fazer essa declaração e ela vai escrever esse documento dizendo que, olha, legal vocês estarem querendo uma sociedade mais justa, mais igualitária, mas vocês continuam tratando as mulheres como inferiores. Ela, como autora e como pensadora, ela era uma defensora das ideias iluministas, portanto do humanismo, de valorização do ser humano, ela defendia a democracia, ela era contrária à escravidão, assim como grande parte dos políticos franceses desse momento. Só que por ela criticar o governo, e aí a gente já está na segunda fase da Revolução Francesa, na época, no ano de 1793, a gente tem uma fase mais radical da Revolução Francesa, em que os revolucionários começam a perseguir os opositores do governo. Ela foi condenada à morte, porque ela foi acusada de conspirar contra a República. Então, como ela fazia oposição ao governo, ela foi considerada uma traidora. Mas ela não estava fazendo oposição às ideias, ela defendia exatamente as mesmas ideias: democracia, fim da escravidão, voto universal, valorização do humanismo, tudo isso ela defendia. Mas como ela estava acusando o governo de menosprezar as mulheres, essa crítica foi vista como uma oposição ao governo, e eles estavam perseguindo os opositores, e aí ela foi condenada à morte. Então percebam que aquela coisa de que o machismo mata, é literal, tá? Literalmente. O movimento feminista propriamente dito, a gente vai ver ele realmente ter um impacto, assim, se constituir como um movimento, como grupos de mulheres reivindicando direitos, a gente vai ver isso no século XIX. E ele tem ao longo do século XIX a gente vai ter alguns movimentos que são ou feministas ou não exatamente feministas, mas com grande participação de mulheres pedindo direitos. Mas dá pra gente classificar como o primeiro grande movimento feminista, vamos aportuguesar isso, chamar de sufragetes, que será suffragettes, que eram as mulheres que lutavam pelo direito do voto, Sufrágio é voto. Na maioria dos países, ou praticamente todos os países que tinham democracia no século XIX, as mulheres não tinham direito ao voto, porque as mulheres eram consideradas intelectualmente inferiores, subordinadas ao marido, então as mulheres não podiam votar. Então, ao longo do século XIX e início do século XX, em vários países nós tivemos movimentos sufragistas, Em português, essas mulheres eram conhecidas como sufragistas. Então, na Inglaterra, no século XIX, foi onde esse movimento surgiu com mais força, das mulheres pedindo direito ao voto. Aí vocês estão vendo várias mulheres, e mulheres da sociedade, assim, mulheres da elite, participavam do movimento, mulheres de classe média, operárias, enfim, era um movimento feminino mais amplo, assim, pegava diferentes camadas da sociedade. Aí vocês estão vendo as mulheres com vários cartazes, as mulheres precisam votar, as mulheres pedem pelo voto, a legislação sem representação é tirania, a justiça precisa ser cega quanto ao sexo, então mulheres precisam votar. Então, assim, estão aí pedindo voto e entendendo o direito ao voto como uma forma da mulher se integrar à sociedade. E esse movimento se espalhou por vários países. Alguns países ainda no século XIX consideram o direito de voto às mulheres, mas principalmente no final do século XIX. Mas ainda entra no século XX, O Brasil vai conceder direito de voto às mulheres em 1932. Mas aí, logo depois Getúlio Vargas dá um golpe, vira ditadura, as mulheres só vão poder votar em 1946. Mas em 32 ele concede direito de voto às mulheres. Na França, por exemplo, só em 1944 as mulheres vão ter direito ao voto, só no final da Segunda Guerra Mundial. Assim, então é uma questão bem complicada, assim, é historicamente recente que as mulheres conquistam o direito ao voto. E essa questão do direito ao voto foi a principal bandeira feminista no final do século XIX, começo do século XX. Era assim, um ponto de partida. As mulheres precisam votar. As mulheres conseguindo votar, as mulheres podendo votar e as mulheres podendo se candidatar a cargos políticos é o primeiro passo. Depois a gente tenta mais coisas. Mas primeiro as mulheres têm que ter participação política. Então essa foi a principal bandeira feminista no começo do movimento.
Mas também ao longo do século XIX, as mulheres estiveram envolvidas nos movimentos de trabalhadores, nos movimentos operários. E no século XIX, em alguns setores da indústria, as mulheres eram a maioria das trabalhadoras. Então, por exemplo, nas fábricas de tecido, ao longo do século XIX, eram empregadas muito mais mulheres do que homens. Por quê? Porque mulheres ganhavam menos. Por que mulher ganha menos? Porque não precisa sustentar a casa, que eu expliquei nos vídeos anteriores. Então os patrões preferiam contratar mulheres para pagar salário menor. E no dia 8 de março de 1857, acontece um dos episódios mais brutais da história do movimento operário e acabou se tornando também um símbolo do movimento feminista. Um grupo de operárias, aqui está operários, tinha alguns homens, mas a grande maioria eram mulheres. Um grupo de operárias de uma fábrica de tecidos da cidade de Nova York iniciou uma greve. O que elas estavam pedindo nessa greve? Para serem tratadas de forma decente, basicamente. Elas queriam um aumento salarial, porque elas ganhavam 1/3 do salário dos homens. Elas não ganhavam metade, elas ganhavam 1/3 do salário dos homens. Então elas queriam ganhar mais. Queriam um salário igual ao dos homens. Queriam diminuir a jornada de trabalho. Elas chegavam a trabalhar 16 horas por dia. Elas queriam diminuir essa jornada de trabalho. E queriam condições dignas no ambiente de trabalho. Um ambiente limpo, um ambiente seguro, livre de violência física, porque sim, elas eram agredidas pelos chefes. Livre de violência sexual, porque sim, elas eram estupradas. Então elas queriam um ambiente de trabalho melhor. Melhores salários, menores jornadas de trabalho. Essa manifestação foi reprimida. Até aí, ok. Manifestações de trabalhadores ao longo do século XIX são reprimidas. Geralmente são reprimidas com violência. Ok, também, infelizmente, era normal. Polícia bater em grevista, enfim. Normal. Repressão violenta. Só que essa teve um requinte de crueldade. As trabalhadoras estavam dentro da fábrica. Elas estavam em greve, com as máquinas paradas, mas estavam dentro da fábrica. Trancaram a fábrica, passaram correntes nas portas da fábrica e atearam fogo à fábrica. Esse incêndio criminoso usado para conter a greve resultou na morte de 129 mulheres, que estavam simplesmente pedindo melhores salários e melhores condições de trabalho. Então, 129 mulheres foram mortas. Não são essas da foto, tá? Essa foto é de trabalhadoras de um outro país, de uma outra época, mas só para ilustrar, só para representar. Então, nós tivemos 129 mulheres mortas no dia 8 de março de 1857. Anos depois, em 1910, o movimento feminista adotou essa data em homenagem a essas trabalhadoras que morreram dentro da fábrica. Esse dia foi adotado como Dia Internacional da Mulher. E em 1975, a ONU institucionalizou essa data, ou seja, se tornou uma data oficial da ONU, o Dia Internacional da Mulher. Por isso que nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher no dia 8 de março. O Dia Internacional da Mulher não é um dia para você dar flores para a mulher e mandar aqueles poeminhas melosos falando a mulher é isso, a mulher é aquilo. Não, o dia 8 de março é um dia de reflexão, para a gente refletir sobre o papel da mulher na sociedade e o que a gente precisa mudar para que as mulheres não sejam violentadas, discriminadas, enfim, melhorar a condição das mulheres. Então, o dia 8 de março é um dia de reflexão, não é um dia de mandar cardzinhos, memezinhos no Facebook falando que as mulheres são todas fofas e especiais. É um dia de reflexão sobre o papel da mulher na sociedade e de como elas ainda sofrem preconceito, sofrem discriminação e são tratadas como inferiores aos homens. Aqui eu trouxe para vocês, a gente está nesse histórico ainda, a gente passou pelo século XIX, vamos entrar no século XX e vir para o Brasil. Esse é o Código Civil de 1916. Código Civil é um conjunto de leis, aliás, um conjunto de determinações ali que meio que complementa a Constituição de um país e que trata das relações entre pessoas na sociedade. Então o Código Civil ele vai tratar de questões como casamento, herança, direito à propriedade, enfim, coisas relacionadas ao dia a dia, das relações entre pessoas. E o Código Civil, normalmente ele trata de relações de gênero. Esse é o de 1916. Depois, se vocês quiserem, procurem o atual, o Código Civil Brasileiro atual, para ver o que ele fala sobre isso. Mas aqui é o pedaço que fala sobre casamento, basicamente, sobre o que é direito do homem e da mulher. E esse pedaço tem a parte que fala de casamento, de direito do homem e da mulher, mas também tem um pedaço ali logo no começo que ele diz que ele fala sobre cidadania, exercício de direitos e tal. O artigo 6º desse Código Civil de 1916, ele tem algumas coisas que pra gente vão soar um tanto quanto estranhas, mas que para a sociedade da época era absolutamente natural. Artigo 6º diz: são incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer. Então, certos atos é o que vai estar lá no artigo 147, que é assim, exercício político, direito de propriedade, uma série de coisas. Nesse Código Civil, aqui no artigo 6º, um dos tópicos, um dos brasileiros considerados incapazes eram os índios. Então, os índios eram considerados incapazes intelectualmente de exercer certas coisas. O segundo tópico,
mulheres casadas enquanto subsistir a sociedade conjugal. Então, a mulher casada, ela era vista como incapaz de tomar determinadas decisões. As decisões tinham que ser tomadas pelo marido. E a mulher solteira? As decisões eram tomadas pelo pai. Mulheres viúvas aí podiam exercer alguns direitos, mas mulher casada, ela não pode tomar decisões. As decisões são relativas ao marido. O artigo 233 diz o seguinte: o marido é o chefe da sociedade conjugal. Se ele é o chefe, a mulher é subordinada ao marido. Então o marido manda na mulher. Então o Código Civil determina isso. A mulher é subordinada ao homem. Na relação marido-mulher, o marido é o chefe, a mulher obedece. Compete. Aí tem várias coisas que competem ao homem. Obrigações e direitos do homem. Entre as atribuições do homem, como chefe da família, estão a administração dos bens comuns e dos particulares da mulher, que ao marido competir administrar em virtude do regime matrimonial adaptado ou do pacto antinupcial. O que está dizendo? Existe uma coisa no Código Civil, inclusive ainda hoje, que é a comunhão de bens. Comunhão de bens determina que, se você tem comunhão parcial de bens, tudo que os dois adquirem após o casamento é dos dois. O que eles tinham antes do casamento continua sendo de cada um, o que eles adquirem após o casamento é dos dois. Então, se eles separam, fica metade para cada um. Comunhão total de bens, tudo que eles já tinham antes do casamento e tudo que eles adquirem depois do casamento pertence aos dois. Então, se eles separam, fica metade para cada um. E você tem a divisão total de bens, que é o que cada um adquire mesmo depois de casado, é de cada um. Um não é dono do que é do outro. Que a gente pode colocar assim, tá, na comunhão de bens é dos dois, então os dois têm o direito de administrar, certo? Na sociedade atual, sim. Em 1916, não. Comunhão de bens, o que eles adquirem após o casamento é administrado pelo marido. Pertence aos dois, mas quem administra é o marido. Mas não só no caso de comunhão de bens. Tudo que pertencia à mulher, mesmo que ela tinha antes do casamento, mesmo que eles não tenham casado em comunhão de bens, tudo que pertence à mulher passa a ser administrado pelo marido. Então ele é o administrador, ele que toma as decisões sobre os bens da mulher. A mulher não tem independência financeira, não tem autonomia financeira. Tudo que ela tem é o marido que administra. O marido também tem o direito de autorizar a profissão da mulher e a sua residência fora do teto conjugal. Então, se a mulher trabalha, ela só pode trabalhar se ela tem autorização do marido. E quem administra o salário dela é o marido. E se a mulher, por virtude do trabalho, precisa morar fora, por exemplo, ela trabalha como empregada de uma casa e ela tem que morar na casa dos patrões. O marido tem que autorizar. Se de repente ela trabalha numa outra cidade, ela precisa dormir fora durante alguns dias. O marido precisa autorizar. Sem autorização do marido, ela não pode fazer isso. Reparem que o marido tem que autorizar a mulher. Não tem nada dizendo que a mulher tem que autorizar o marido. Não tem isso. O marido tem que autorizar a mulher. Se o marido quiser fazer, é problema dele. Mas a mulher tem que ter autorização do marido. Então a mulher não tem autonomia financeira. Tudo que ela tem é administrado pelo marido. Agora o artigo 234. Presta atenção, como aí em 1916. A obrigação de sustentar a mulher cessa. Então, assim, o marido tem todas essas atribuições, mas ele também é obrigado a sustentar a mulher. Ele é o chefe, então ele tem que manter a mulher. Ele não pode ser negligente com o sustento da mulher. Então, está colocado. Então, a mulher é subordinada ao marido, mas o marido tem que sustentar a mulher. Porém, essa obrigação de sustentar a mulher cessa quando a mulher abandona sem justo motivo a habitação conjugal e a esta recusa voltar. Neste caso, o juiz pode, segundo as circunstâncias, ordenar em proveito do marido e dos filhos o sequestro temporário de parte dos rendimentos particulares da mulher. Ou seja, a mulher briga com o marido e sai de casa. Sei lá, descobriu que ele traiu ela. Ah, isso é um absurdo. Pega as coisas dela e vai embora. O marido não tem mais obrigação de sustentar a mulher, porque ela foi embora. E assim, sem justo motivo. Aí você pode falar, professor, mas traição é um justo motivo. Quem determina que o motivo é justo? O delegado, o juiz, que normalmente é homem. Que normalmente vai achar que ela exagerou. Então ele não tem mais... E se ela vai embora e não quer mais voltar, ele não tem mais que sustentá-la. E pior que isso, o juiz pode determinar, se ele achar por bem, que se essa mulher arruma um emprego, tem um salário, ele pode determinar que uma parte dos bens, dos ganhos dela, sejam dados ao marido. Como uma espécie de pensão para ajudar o marido a educar os filhos, porque se a mulher sai de casa, ela não pode levar os filhos, segundo o Código Civil de 1916. Os filhos pertencem ao marido é o chefe, então se a mulher sai de casa, os filhos ficam. Ela não pode sair e levar os filhos. Percebam que esse Código Civil de 1916 coloca a mulher numa situação total de subordinação. Nosso Código Civil atual não, ele mais ou menos equipara. Mas por mais que as nossas leis não tenham mais essa diferenciação tão brutal entre o homem e a mulher, no imaginário popular, no pensamento das pessoas, isso aqui ainda existe.
de muitas pessoas. Né? Façam um exercício aí, tentem pensar nos casais, nas pessoas que vocês conhecem, nos homens e mulheres que vocês conhecem. Para quantas dessas pessoas que vocês conhecem, isso aqui faz todo sentido, não tem nada demais. Continuando aqui. Avançando no século XX, nós chegamos ao mês de maio de 1968. Maio de 68 é um evento histórico que normalmente não dá tempo da gente estudar nas aulas de história, porque chega no final do terceiro ano, tem um monte de coisa para estudar, e aí não dá tempo e a gente precisa cortar uns temas, e maio de 68 é um dos temas que a gente acaba cortando. Então pode ser que vocês nunca estudem o maio de 68 nas aulas de história. Mas eu recomendo que vocês pesquisem, que vocês leiam sobre o maio de 68, porque ele é um evento importantíssimo na história do século XX. O maio de 68, na verdade, é uma série de manifestações que começaram na cidade de Paris, com estudantes universitários em Paris, no mês de maio de 1968, mas as ideias desse movimento, essas manifestações se espalharam pelo mundo. Então, no mundo inteiro teve manifestações, e eram manifestações das mais variadas, assim. Tinha gente pedindo legalização de drogas, tinha gente se manifestando contra as guerras que estavam acontecendo, tinha gente se manifestando por liberdade sexual, tinha gente se manifestando contra o machismo, tinha gente se manifestando contra a homofobia, enfim, tinha de tudo. Então, assim, foi um grande questionamento, o maio de 68, um grande questionamento aos valores tradicionais colocados nas sociedades da época. Então ele foi um movimento, foi uma série de manifestações que deu origem a vários movimentos sociais. Entre os movimentos sociais que ganharam força a partir de maio de 68, a gente tem tanto o movimento feminista quanto o movimento que hoje a gente chama de LGBTQIA+, resumidamente, que na época era basicamente um movimento de homossexuais. O LGBTQIA+, é mais do que os homossexuais, mas isso a gente vai discutir em outro momento. E esse movimento ele tinha várias demandas. A gente viu que as manifestações anteriores eram muito ligadas ao mundo do trabalho. O maio de 68 é sobre a sociedade de um modo geral, sobre os valores da sociedade. Uma filósofa que teve uma grande influência sobre o pensamento por trás dessas manifestações de maio de 68 foi a Simone de Beauvoir, que é considerada também uma das grandes pensadoras do feminismo e sobre o papel da mulher na sociedade, autora de uma frase muito importante para os estudos de gênero, que é a frase "não se nasce mulher, torna-se mulher". Então ela defende a ideia de que você não é mulher pelo corpo com o qual você nasce, você se torna mulher porque você é educada a ser mulher ao longo da vida. Então ela faz essa diferenciação entre o que é sexo e o que é identidade de gênero. Então ela fala sobre o aprender a ser mulher, os valores, os comportamentos de ser mulher ao longo da vida. E ela é uma filósofa que questiona esses valores. Por que a mulher tem que ocupar determinada posição? Por que a mulher tem que ser inferiorizada na relação com o homem? Por que a mulher não pode ter autonomia? Por que a mulher não pode ter liberdade sexual, por exemplo? E quando a gente fala de liberdade sexual, né, os setores religiosos, as pessoas mais religiosas ficam assim, então essas feministas defendem a promiscuidade e tal. Não é isso. É porque a sociedade, historicamente, sempre foi mais tolerante com o homem ter uma vida sexual ativa e menos tolerante com a mulher. Então o homem casado podia ter amante, o homem solteiro podia se relacionar com várias mulheres e a mulher não. A mulher é só depois do casamento e é só com o marido. Então questiona-se isso, tipo, por que pro homem tudo bem e pra mulher não? Então tem que ter direitos iguais. Então se a mulher é só depois do casamento, o homem tem que ser só depois do casamento também. Ou se o homem pode antes do casamento, a mulher também tem que poder antes do casamento. Até porque se nenhuma mulher puder ter relação antes do casamento, só os homens pudessem ter, os homens só iam poder ter relações entre eles. E aí todos os homens iam ter que ter práticas homossexuais, isso geraria um outro problema para os religiosos. Mas enfim. Então a ideia é, se o homem tem uma liberdade sexual na sociedade, se a sociedade tolera que o homem tenha várias parceiras, por que a mulher não pode ter vários parceiros? Então a questão da liberdade sexual é essa, do que se colocava. Então já que o homem tem a sexualidade livre, a mulher tem que ter também. Se a mulher não tem a sexualidade livre, o homem também não tem que ter. Se o homem tem, a mulher tem que ter também. Equiparação. Então, o que elas estavam, que se reivindica no maio de 68, não é só direitos iguais, como liberdade, né, igualdade perante a lei, mas também uma autonomia feminina, que a mulher não seja subordinada ao marido, como a gente viu no Código Civil Brasileiro de 1916, que ela tem uma independência econômica, uma independência financeira, que ela tem uma independência intelectual. Defendiam também uma reconfiguração dos papéis sociais no trabalho, na família e no sexo. Como assim no sexo? Romper com a ideia de que é o homem que tem que tomar a iniciativa, de que é o homem que tem que ir atrás da mulher e que a mulher só de sim ou não. Por que a mulher não pode paquerar o homem? Ou por que a mulher não pode, se ela quiser, né, já que um homem pode ter várias parceiras e não se ligar emocionalmente a nenhuma? Por que a mulher não pode? Se o homem pode, por que a mulher não pode? Então são esses questionamentos que são colocados. De novo, né, não estou dizendo que é certo nem que é errado a pessoa ter vários parceiros, mas o que está sendo colocado aqui é, se o homem
Se a sociedade tolera que o homem tenha esse comportamento, por que a sociedade não tolera que a mulher tenha esse comportamento? Então tem que se tratar igual. Ou tolera para os dois ou não tolera para ninguém. Também é o papel da mulher na família. A mulher é só aquela que fica em casa cuidando dos filhos. Por que a mulher não pode ter uma vida profissional? Por que o homem não pode ficar em casa cuidando dos filhos? Ou porque marido e mulher não se revezam? Hoje é minha vez de cuidar dos filhos, amanhã é sua vez. Hoje é o meu dia de cuidar da casa, amanhã é sua vez. Já que se os dois trabalham, por que os dois não dividem as tarefas domésticas? E também é nessa época, aí, a partir da década de 60, que surgem alguns métodos contraceptivos mais eficientes. Você tem uma melhoria na tecnologia das camisinhas, você tem o desenvolvimento da pílula anticoncepcional, que permite a mulher ter relações sexuais sem engravidar. E isso virou um símbolo da luta feminista, principalmente no que diz respeito à sexualidade, porque até então o homem exercia livremente sua sexualidade, porque se a mulher engravidava, ele ia embora, fugia e largava a mulher com um problema. A gravidez virava um problema. Então a mulher, ela muitas vezes se reprimia pelo medo de engravidar e depois não ter alguém para ajudá-la a cuidar do filho. Ela tem que se virar sozinha depois. O anticoncepcional faz com que a mulher possa buscar a relação sexual pelo prazer sem ter o medo de engravidar. E isso vai fazer com que as mulheres tenham maior liberdade sexual. Ou pelo menos que isso seja possível, porque o pensamento da sociedade ainda vai ver a mulher de forma muito conservadora, ainda vai ver mal. Aliás, até hoje, vê a mulher que exerce sua sexualidade de forma mais livre, ela é muito mal vista pela sociedade, né? Todos os palavrões possíveis que vocês conhecem são empregados a mulheres que têm uma vida sexual mais liberal. Já o homem que tem uma vida sexual mais liberal, ele é o garanhão, ele é o pegador e tal. Já a mulher é a galinha, a prostituta, é isso e aquilo. Né? Enfim. Esse feminismo, até a década de 60, mais ou menos, ele ainda vai ser muito pautado numa ideia mais, digamos, binária, de homem e mulher, de gênero masculino e feminino. Então ele vai ser muito pautado pensando assim, o que é papel do homem e o que é papel da mulher, né? O que o homem significa na sociedade e o que a mulher significa na sociedade. Até essa época, a relação entre identidade de gênero e sexo biológico ainda era vista como uma coisa meio que natural. Os questionamentos que a gente tem hoje, a ideia dos estudos de gênero que a gente tem hoje, de entender o gênero e o sexo biológico como coisas separadas e que não necessariamente coerentes entre si, independentes, isso é de 30, 40 anos para cá, é bem recente. Então o movimento feminista até a década de 60, mais ou menos, ainda estava muito ligada a essa questão de, né, pensar o homem biologicamente, pensar a mulher biologicamente. E esse feminismo falava muito de igualdade entre homens e mulheres. De que homens e mulheres têm que ser iguais. Então, se o homem tem uma vida sexual liberal, a mulher tem que ter uma vida sexual liberal. Se o homem ganha tanto, a mulher tem que ganhar tanto. Se o homem usa calça, a mulher tem que usar calça. Se o homem não usa sutiã, a mulher não tem que usar sutiã. E assim por diante. Igualdade. A partir da década de 60, mais ainda a partir da década de 70, e vai ficando mais forte ao longo das décadas seguintes, até chegar nos dias de hoje, a gente tem um feminismo atual, que a gente chama de um feminismo pós-estruturalista, ou feminismo da diferença. Então, quando você ouve alguém falando assim, as feministas querem igualar homens e mulheres, na década de 60 isso até podia ser verdade. Não é exatamente, mas até podia ser verdade. O feminismo, as principais correntes do feminismo atual não querem igualar homens e mulheres. O feminismo atual é conhecido como feminismo da diferença. Por que feminismo da diferença? Claro, você vai ter pessoas que se dizem feministas e que vão falar assim, não tem diferença nenhuma entre homem e mulher. As feministas pós-estruturalistas, ou as feministas da diferença, vão falar assim, é claro que existem diferenças entre homens e mulheres. Começando pelo corpo, indo pela forma de criação, passando por características emocionais, psicológicas, que são construídas socialmente, mas são construídas de forma diferente entre homens e mulheres. Homens e mulheres não são iguais, eles são diferentes. Então, a gente tem que partir daí. Homens e mulheres são diferentes. A questão é, essas diferenças justificam a forma como homens e mulheres são tratados na sociedade? É esse o ponto do feminismo atual. Do feminismo pós-estruturalista, ou feminismo da diferença. A questão não é que homens e mulheres têm que ser iguais. Não. A questão é que, dentro de suas diferenças, os direitos têm que se equivaler, os direitos têm que se equiparar. Então a gente volta à questão do salário. Para a mesma função, mesmo salário. A gente volta à questão de acesso à educação, de acesso a determinados direitos. Então,
equivalência entre direitos. E o feminismo atual também percebe que não existem só diferenças entre homens e mulheres. Existem diferenças entre as próprias mulheres. É diferente ser uma mulher branca de ser uma mulher negra. Existe uma diferença entre ser uma mulher da elite, uma mulher da classe média e uma mulher pobre. Existem diferenças entre ser uma mulher europeia e uma mulher latino-americana, ou uma mulher africana, ou uma mulher asiática. Então, o feminismo da diferença, ele vai entender as pautas do movimento feminista dentro das especificidades de cada forma, de cada experiência feminina. As mulheres não são todas iguais. Da mesma forma que mulheres e homens são diferentes, as mulheres entre si têm diferenças. Existem diferentes experiências de ser mulher, que são associadas também a outras experiências. Então, levar isso em consideração faz parte das reflexões, das lutas e das pesquisas a respeito da mulher na nossa sociedade. No que diz respeito ao trabalho, os estudos feministas têm apontado que existe uma desigualdade fundamental de poder entre homens e mulheres. A gente veio discutindo isso ao longo dos vídeos, mas agora isso vai começar a ficar mais claro. Então, existe uma concepção androcêntrica de família e sociedade, e também do trabalho. O que é androcêntrica? Andros quer dizer homem, então androcêntrica centrada no homem. E esses estudos que mostram que nós ainda vivemos numa sociedade androcêntrica e que ainda existe uma desigualdade entre homens e mulheres, uma desigualdade de poder, essa constatação nos leva a questionar, e o que os estudos feministas têm feito, é questionar o modelo tradicional de família, em que o homem é necessariamente o chefe. E aqui eu coloquei que existe uma polêmica com grupos religiosos, porque assim, as feministas falam claramente, nós precisamos questionar a família tradicional. E aí a Igreja Católica, por exemplo, diz, nós devemos defender a família tradicional. Mas quando as feministas falam de família tradicional, elas não estão falando exatamente da mesma família tradicional que a Igreja Católica está falando. Como assim? Quando a Igreja Católica fala de família tradicional, ela está falando de família com homem, mulher, filhos. Isso é a família tradicional. Quando as feministas falam de família tradicional, elas estão falando de uma família em que o homem manda na mulher, que é a família tradicional burguesa, construída a partir do século XIX após a Revolução Industrial, em que o homem manda na mulher, em que o homem exerce poder sobre a mulher, que não é exatamente o que a Igreja Católica, por exemplo, diz. Por mais que a Bíblia fale, e algumas correntes evangélicas vão defender isso, que a Bíblia fala que a mulher tem que se subordinar ao marido, dentro da Igreja Católica essa ideia de subordinação é um pouco não é que a mulher tem que obedecer cegamente ao marido, mas é que o marido tem a função, ainda no pensamento católico, o marido tem a função de provedor, de cuidar da casa, de cuidar da esposa, e a mulher a função de cuidar dos filhos. O marido cuida da esposa, sustenta a esposa e os filhos, a mulher cuida da casa e dos filhos. Então, essa ideia de uma divisão de tarefas dentro da família, entre homem e mulher. E o que as feministas estão questionando essa divisão de tarefas ainda faz sentido? E quando elas falam de nós somos contra o modelo tradicional de família, é o modelo de família patriarcal, que não é necessariamente o modelo católico ou o modelo cristão. A família tradicional para o cristão é homem e mulher com filhos, pai, mãe e filhos. A família tradicional que elas estão questionando é a família que o homem manda na mulher. E que, por exemplo, no século XIX era comum que na família burguesa o marido tivesse uma amante, coisa que a Igreja Católica, os evangélicos também acham errado, que o homem tenha uma amante. E para as feministas, essa coisa da amante faz parte da relação de poder, porque ele tem uma mulher subordinada a ele para cuidar dos filhos, outra mulher subordinada a ele para dar prazer sexual. Então, não estão falando exatamente da mesma coisa quando as feministas questionam a família tradicional. Elas estão falando de um outro aspecto da família, estão falando de relações de poder. E quando a gente fala da família tradicional cristã, a gente está falando da união entre homem e mulher. Então, não é exatamente a mesma coisa que esses grupos estão falando, mas isso gera embates também. Mas tem coisas na família tradicional católica ou cristã que as feministas questionam também. Mas enfim, isso é uma outra questão. E os estudos feministas mostram que na nossa sociedade, a mulher é duplamente oprimida. Primeiro, ela é oprimida porque ela é subordinada no mercado de trabalho e subordinada como serviçal na família. É a atribuição da mulher limpar a casa, é a atribuição da mulher fazer comida, é a atribuição da mulher cuidar dos filhos. Enquanto a atribuição do homem é trabalhar fora e voltar para casa. Então, dentro de casa, ela é subordinada ao marido. Muitas vezes ela coloca-se como uma espécie de serviçal da família. E também subordinada no mercado de trabalho, porque ela ganha menos do que o homem. E também, ao mesmo tempo, ela é incapaz de exercer lideranças na sociedade. Poucas mulheres exercem cargos políticos na nossa sociedade. Poucas mulheres são chefes. Poucas mulheres exercem cargos de comando. Então, ela é oprimida dos dois lados. Por um lado, ela é subordinada ao homem, por outro lado, ela tem dificuldade de acessar cargos em que ela seja
comandante, que ela se destaque, que ela chefie. Então a mulher acaba sendo oprimida por dois caminhos diferentes. E quais são as consequências dessa subordinação feminina? Então, quando a gente fala assim, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, né, o contexto do pós-guerra, essa separação do trabalho segundo o gênero, ela ficou mais forte do que antes. Então, ficou mais evidente essa divisão entre trabalho masculino e trabalho feminino. Uma das consequências dessa subordinação, que fica mais forte aí a partir da metade do século XX, é que as mulheres acabam ocupando cargos de trabalho subordinados aos homens, elas ocupam cargos menores. Além de ocupar cargos menores, são elas as responsáveis pelo trabalho doméstico, que é o que a gente chama de dupla jornada. A mulher trabalha fora e em casa, porque ela trabalha fora para se sustentar e trabalha em casa para cuidar dos filhos da família. E ela acaba se tornando sexualmente submissa, ou seja, ela tem que se submeter à vontade do marido, do namorado, do parceiro, enfim, que também é uma característica da sociedade machista. O homem faz sexo a hora que ele quer, a mulher faz sexo a hora que o parceiro quer. Então isso que a gente chama de subordinação, de ser submissa sexualmente. Ela não tem liberdade de dizer, hoje eu estou afim. Ou ela não tem a liberdade de dizer, hoje eu não estou afim, não vamos fazer. Não, é na hora que o marido quer. Então isso é subordinação. E não deixa de ser uma forma de violência, né? Você ter relação sexual contra a sua vontade não é saudável. E também dentro desse contexto, se a gente parar para pensar, ainda naquela lógica que a gente vem discutindo aí ao longo dos vídeos, a mulher ganha menos porque ela não sustenta a família. Então as famílias que não se adequam a esse padrão burguês de família, que é um modelo patriarcal em que o homem é o chefe, vão ser mais penalizadas. Então as mães solteiras, as mulheres viúvas, as famílias pobres que dependem do salário da mulher, como a mulher ganha menos que o homem, essas famílias vão sofrer ainda mais, porque não tem um homem que ganha mais para sustentar a família. Então se acaba tendo um prejuízo social muito grande. E é cada vez mais comum, como eu disse, hoje na nossa sociedade nós temos cada vez mais famílias chefiadas por mulheres. E se as mulheres são penalizadas no mercado de trabalho, as famílias que elas sustentam também vão ser penalizadas. Então você acaba tendo um prejuízo social com essa noção de subordinação feminina. Não é só a mulher que sofre, toda a família da mulher sofre com isso. Então, como eu disse, né, tem essa transformação aí no pensamento feminista, mas nos últimos anos tem surgido ainda mais transformações. Uma das transformações está ligada justamente à crítica feminista ao que seria o modelo tradicional de família burguesa, né, o modelo burguês de família. Durante muito tempo, as feministas ficaram muito preocupadas com esse modelo de família, só que em criticar esse modelo. Só que esse não é o único fator que torna as mulheres subordinadas na sociedade. Faltava levar em conta outras desigualdades fundamentais. A gente tem a desigualdade de classe, por exemplo. É diferente de ser mulher pobre de ser uma mulher rica, e a desigualdade étnica. É nesse contexto que vai surgir, por exemplo, o feminismo pós-colonial, que é um feminismo ligado ao pensamento que tenta romper com o colonialismo, né? Com a ideia de que, por exemplo, os latino-americanos têm que se espelhar na Europa, têm que imitar os padrões europeus. Isso seria o pós-colonial. Questionar isso, dizer, não, nós podemos desenvolver um modelo de sociedade diferente do modelo europeu. E o feminismo negro. Tanto o feminismo pós-colonial quanto o feminismo negro vão criticar essa espécie de individualismo presente no feminismo mais tradicional. Porque dá a impressão de que as feministas, de que todas as mulheres têm o mesmo problema, que é, na sociedade machista, as mulheres têm que ter o direito de trabalhar. Aí as mulheres negras vão dizer, nós sempre trabalhamos, porque ou nós fomos escravas ou nós fomos pobres. Então nós sempre trabalhamos. Então nosso problema não é ter direito de trabalhar, isso é um problema da mulher de classe média, da mulher burguesa que quer trabalhar. Nós sempre trabalhamos. Então nosso problema é outro. As mulheres latinas, né, o feminismo pós-colonial vai dizer a mesma coisa. Então, enquanto as mulheres brancas de classe média estão lutando para ter o direito de trabalhar, de ter independência financeira, as mulheres negras já têm isso. Só que elas têm isso em condições ruins. Então elas querem melhorar suas condições de trabalho, querem diminuir a sua condição, querem diminuir sua exploração, melhorar sua condição de trabalho, aumentar os seus salários, ter condições de trabalhar fora e cuidar dos seus filhos. Então são problemas diferentes. Por isso que a gente fala do feminismo pós-estruturalista, de observar as diferenças entre as mulheres. As causas feministas não são as mesmas para todas as mulheres. Tem mulheres que estão lutando por uma coisa, tem outras que estão lutando por outra, tem outra preocupação. No Brasil, a gente tem alguns estudos feministas também, aliás, alguns não, temos muitos estudos feministas, temos muitas pesquisadoras, historiadoras, sociólogos, antropólogos, psicólogos, enfim, ligadas aos estudos femininos. E então, de várias dessas áreas do conhecimento, nós temos uma crítica mais voltada às nossas questões. Na área da história, tem uma grande quantidade de historiadoras trabalhando com a participação feminina na história. Então,
identificando mulheres importantes na história, participação feminina em eventos, e que muitas vezes essa participação feminina foi esquecida ou apagada. Então, casos, por exemplo, de mulheres como Maria Quitéria, que foi uma mulher que lutou nas guerras de independência do Brasil, lutou mesmo, pegou em armas, foi para a guerra, lutar contra os soldados portugueses, que poucas pessoas ouviram falar, os historiadores estão resgatando. Ou figuras conhecidas, mas que não se atribuía valor político, como, por exemplo, a Imperatriz Leopoldina, esposa de Dom Pedro I. Ela teve uma participação muito importante na independência do Brasil, mas ela nunca era citada como participante da independência do Brasil, ela era só esposa de Dom Pedro. Mas não, ela teve uma participação política, ela articulou com políticos, ela negociou com pessoas. Foi ela que caminhou para Dom Pedro a carta que ele recebeu de Portugal, dizendo que ele tinha que voltar. Então, no dia 7 de setembro, ele recebe a carta, fica indignado e grita independência ou morte. Quem encaminhou a carta para Dom Pedro I foi a Imperatriz Leopoldina. Ela recebeu no Rio de Janeiro e falou, opa, Pedro precisa saber disso. Mandou os mensageiros entregarem para ele em São Paulo. Ele estava em São Paulo. Então, Então, ela tem uma participação efetiva na independência do Brasil. Então, essas figuras femininas da história do Brasil têm sido resgatadas e têm sido trazidas à tona para a gente entender que a história não é feita só por homens. As mulheres também participam da história. E também a questão dos movimentos operários no Brasil. Também o movimento operário, o movimento de trabalhadores é muito visto como um ambiente masculino. E não, ao longo da história do Brasil, nós tivemos muitas mulheres importantes no movimento operário. E uma das obras importantes para evidenciar isso é da socióloga Elizabeth Souza Lobo. É um livro que se chama Classe Operária Tem Dois Sexos. Então ela tenta mostrar como as mulheres tiveram uma participação efetiva no movimento operário, como as mulheres eram trabalhadoras, como as mulheres eram operárias no Brasil e como elas participaram das lutas operárias ao longo da história. Nas últimas décadas, principalmente da década de 90 para cá, a gente tem observado algumas transformações a respeito da participação das mulheres na sociedade. Não necessariamente para melhor, mas transformações, né? Os estudos de gênero mostram que essas assimetrias entre homens e mulheres ainda existem. Mas tem ocorrido um fenômeno que a gente chama de feminização do mercado de trabalho. Tem cada vez mais mulheres no mercado de trabalho e em muitas profissões que antes eram apenas exercidas por homens, nós temos mulheres trabalhando, como, por exemplo, a construção civil, o mercado financeiro, motoristas de transporte público, enfim. Mas a entrada dessas mulheres nesses postos de trabalho não necessariamente se traduz em uma participação mais efetiva das mulheres na sociedade. Elas ainda sofrem muito preconceito dentro desses ambientes, ainda ganham menos do que os homens exercendo essas funções, e os trabalhos considerados predominantemente femininos ainda são mais mal remunerados do que os trabalhos considerados predominantemente masculinos. Então a gente ainda tem essas assimetrias na nossa sociedade. Professor, você está falando tanto de assimetrias, você está falando tanto de diferença entre homens e mulheres, mas como é que você demonstra isso? Pesquisa. Isso são dados oficiais do IBGE, são dados oficiais do governo brasileiro, tá? Dados de 2016, aproximadamente. Tem uns aí que são um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas em torno de 2016 nós temos esse cenário na sociedade brasileira. Estrutura econômica do Brasil. Quanto tempo as pessoas dedicam por semana aos afazeres domésticos? Cuidar da casa, lavar louça, lavar roupa, passar, enfim, dar banho no cachorro, esse tipo de coisa. Quanto tempo as pessoas dedicam? Quantas horas? Entre os homens, em média, os homens dedicam 10 horas e meia por semana aos trabalhos domésticos, enquanto as mulheres, em média, dedicam 18 horas, 18,1 horas por semana. Então percebam que as mulheres dedicam, em média, 8 horas a mais do que os homens aos trabalhos domésticos. Isso já mostra uma simetria. Isso mostra que a nossa sociedade considera que trabalho doméstico é trabalho feminino. Deixa eu pegar aqui um ponteiro para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Então a gente está falando desses dados aqui. Se a gente vai para a divisão por etnia, isso aqui piora um pouco. Entre os homens brancos, 10,4 horas, é um pouquinho abaixo da média. Entre os homens pretos ou pardos, aumenta um pouquinho, 10,6. Mas reparem que não tem uma diferença muito grande entre ser branco ou ser negro se você é homem. Você cuida menos da casa do que as mulheres. Já as mulheres brancas cuidam um pouco menos, a diferença é um pouco maior, 17,7 horas. Porque muitas mulheres brancas têm uma empregada para ajudar, enquanto as mulheres pretas ou pardas acabam tendo que dedicar ainda mais horas. E, em geral, mulheres pretas ou pardas precisam trabalhar mais do que mulheres brancas. Mas, enfim, isso é uma outra questão. Mas o principal aqui para vocês, homens dedicam muito menos tempo aos afazeres domésticos do que as mulheres. Aí você vai me falar, professor, é porque tem mais mulheres que não trabalham do que homens?
Não, não é isso que os dados mostram. O mercado de trabalho é aproximadamente igual a quantidade de mulheres e homens no mercado de trabalho. Então não é porque tem menos mulheres trabalhando fora, é porque as mulheres, mesmo trabalhando, têm que dedicar tempo aos afazeres domésticos. E elas, em média, dedicam muito mais tempo do que os homens. Porque tem homem que acha que não é trabalho dele, não é função dele. E é muito curioso, e isso está presente no nosso imaginário. Um homem que lava a louça, que pendura a roupa no varal, é visto pela sociedade como, ele ajuda a esposa. Ele não ajuda. Ele é um ser humano funcional. Faz parte da atribuição dele. Claro, cada família é uma família. Pode ser que tenha um acordo. Um trabalha fora, o outro não trabalha fora. Então, o que não trabalha fora cuida das atividades de casa, e o que trabalha fora não cuida. Mas se os dois trabalham fora, o justo é que eles dividam as tarefas domésticas. Eu estou dizendo, um trabalha fora e o outro não. Pode ser que a mulher trabalhe fora e o homem cuide da casa. Agora, a noção de que trabalho doméstico é feminino é uma prevalência, é uma ideia machista, é uma ideia de que o homem prevalece sobre a mulher. Em casa, o homem não faz nada, em casa, o homem só descansa. Quem trabalha em casa é a mulher. Só que a maioria das mulheres hoje tem que trabalhar fora também. Então, se é um casal, dividam as tarefas, poxa vida. Cada um faz uma parte, vai ficar melhor para todo mundo. Diferença de rendimentos. As mulheres, em média, ganham no Brasil R$ 1.764, enquanto os homens ganham, em média, R$ 2.306. Isso é a média geral. Aí você pode me falar assim, professor, mas isso deve acontecer porque os homens têm empregos melhores do que as mulheres. E por que os homens têm empregos melhores do que as mulheres? Professor, vai porque os homens estudam mais. Então vamos ver educação, níveis de educação. População com 25 anos ou mais com ensino superior completo. No Brasil, entre os homens brancos, tem essa diferença racial também. Entre os homens brancos, 20,7% tem ensino superior. Entre as mulheres, 23,5%. Opa, então nós temos mais mulheres com ensino superior do que os homens? Sim. Na população preta ou parda, só 7% dos homens têm ensino superior completo após 25 anos e 10,4% das mulheres. Não importa se é branco ou preto, as mulheres têm mais escolaridade do que os homens. E elas ganham menos? Faz sentido? As mulheres estudam mais. As mulheres têm mais sucesso escolar. Elas têm mais ensino superior. Outro dado que mostra que as mulheres têm mais sucesso escolar, taxa de frequência escolar líquida no ensino médio. O que é a frequência escolar líquida? É a pessoa estar na série correspondente à sua idade. É a pessoa que não repete de ano, ou repete pouco de ano. Entre os homens, nós temos menos homens, nós temos 63% estão no ensino médio dentro de uma faixa etária ok, correspondente à série. Entre as mulheres, 73%. Então as mulheres repetem menos de ano. Consequentemente, elas terminam o ensino médio antes dos homens, na média. Consequentemente, elas entram no ensino superior menos. Consequentemente, nós temos mais mulheres no ensino superior do que homens. Temos mais mulheres com diploma do que homens. E aí eu pergunto para vocês, se as mulheres estudam mais, têm melhor formação, por que as mulheres não ocupam cargos de comando? E as mulheres não ocupam cargos de comando. Dados do IBGE também. Deem uma olhada aqui embaixo. Cargos de gerência, 60,9% ocupados por homens, 39,1% ocupados por mulheres. Se as mulheres se formam mais, têm mais diploma, têm formação melhor que a dos homens, por que os homens são os chefes? Quando a gente vai para a política, a coisa piora. Pegando Câmara dos Deputados, em 2017. Em 2018 isso mudou um pouquinho, tá? Mas pouquinho. Ao invés de 10,5 deve ter virado 10,6 ou 10,4. Mudou um pouquinho, não é exatamente esse número, mas em 2017, de todos os deputados federais do Brasil, só 10% eram mulheres. A cada 10 deputados, 9 são homens. Se as mulheres estudam mais, são mais bem preparadas e são aproximadamente metade da população, por que elas só ocupam 10% das vagas? O meio político é um meio masculino. Política é vista como coisa de homem. Tanto que precisa ter uma lei no Brasil que obrigue os partidos políticos a colocarem 30% das candidaturas tem que ser de mulheres. Porque se não for obrigado, eles não colocam mulher para concorrer. No mundo, e assim, e no Brasil essa situação é um pouco pior. No mundo, o mundo é machista também. Só 23% dos cargos são ocupados por mulheres, os cargos políticos. No Brasil isso é ainda pior, só 10%. E quando a gente fala de cargos executivos, por exemplo, prefeitas, no Brasil, menos de 1% das cidades tem prefeita mulher. Menos de 1%. De todas as capitais do Brasil, nas eleições que a gente teve agora, de todas as capitais do Brasil, só uma elegeu mulher. Só uma elegeu mulher. Foi Palmas, no Tocantins. Só uma elegeu mulher. Então, e por que isso? Por que as pessoas não votam em mulher? Porque as pessoas acham que mulher tem menos capacidade, ou que política é coisa de homem. Porque política você precisa de agressividade, você precisa se impor, e mulher não. Mulher é dócil, mulher é frágil. Então as pessoas não confiam em mulheres para cargos políticos. Então esses são alguns dados que eu queria conversar com vocês. E para terminar o vídeo eu vou deixar uma charge para vocês refletirem. É uma charge que representa o mercado de trabalho.
Você vai dizer assim, numa entrevista de emprego para gerente, você tem um homem e você tem uma mulher, eles têm oportunidades iguais. Mas será que a nossa sociedade realmente trata a mulher trabalhadora como trata o homem trabalhador? Então aí, pessoas disputando aí um cargo de comando numa empresa. Além do cargo de comando na empresa, a mulher tem todas as atribuições domésticas. E o homem, na maioria das vezes, não. Vocês vão levar isso em conta. Quando vocês forem entrar no mercado de trabalho, vocês vão perceber isso. Conversem vocês, meninos e meninas, sobre as perguntas que vão fazer para vocês nas entrevistas de emprego. Perguntas que fazem para mulheres. Se tem filhos, quem vai ficar com o filho quando ela for trabalhar? Se o filho ficar doente, quem vai cuidar? E se não tem filho, se pretende ter filhos? Essas perguntas sempre são feitas em entrevistas de emprego para mulheres. Essas perguntas nunca são feitas para homens. Eventualmente perguntam se tem filho, mas não perguntam para o homem quem vai cuidar do filho. Se o filho ficar doente, vai ficar com quem? Não perguntam isso, porque está subentendido que vai ficar com a mãe. Então isso não é um problema para o homem ter filho. Agora, para a mulher, muitas vezes é um problema no mercado de trabalho. E é aquela coisa, como a nossa sociedade atribui comando a algo masculino, muitas mulheres têm que incorporar esses comportamentos que muitas vezes são vistos como masculinos para terem destaque no mercado de trabalho. E aí ela enfrenta um problema interno, às vezes emocional até, porque ela tem que adquirir características, ela tem que transparecer características que não são dela. E que muitas vezes ela discorda, mas que ela tem que se colocar e ela tem que incorporar, porque senão ela não vai crescer no mercado de trabalho. E essa é só uma das maneiras que o machismo se coloca na sociedade e atrapalha o desenvolvimento profissional de muitas mulheres. A partir do próximo vídeo, a gente vai ampliar um pouco as discussões sobre gênero, mas no próximo vídeo a gente ainda vai falar um pouco de questões como violência contra a mulher, né, alguns avanços que a legislação teve, alguns pontos polêmicos quando a gente fala de mulheres na sociedade, e depois a gente vai começar a falar sobre diversidade sexual. Então, até o próximo vídeo, pessoal!